Fala galera, beleza? Estamos começando aí mais um Tio Willy Explica, onde eu tento explicar como que as coisas surgem na minha cabeça, alguns conceitos do mercado financeiro para você. E hoje a gente vai falar por que eu acho que você não deve fazer faculdade e deve começar a investir na bolsa agora. A gente vai conferir esse conteúdo logo depois da vinheta, mas antes eu vou falar para você apertar aqui o botão do like, deixar aqui a tua marca de que você está presente. Se for um dislike, também aperta o dislike, só não fica quieto. Fala galera, beleza? O tema de hoje ele é sensível, até porque eu já me posicionei várias vezes da importância de você fazer faculdade no meu mapa de mundo. Por quê? Eu acho que a gente tem que elevar o sarrafo, a gente tem que botar a média lá para cima, a gente não pode se satisfazer com pouco. Quando a gente pensa assim, pô, não vou fazer faculdade não, eu acho que tu tá botando a barra lá embaixo. Por exemplo, eu só sou analista certificado CNPI porque eu tenho graduação, já que é um pré-requisito para você tirar esse tipo de certificação. Mas eu sei que tem muita gente que pensa diferente de mim. Eu sou muito contestado quando eu defendo essa posição, e eu não estou falando só por pessoas que não fizeram faculdade, principalmente por pessoas que fizeram faculdade. Eu vejo um grande valor na faculdade, porque lá tem networking, você aprende a ser questionador, você aprende a fazer pesquisa e, principalmente, você mostra para as pessoas que você é capaz de cumprir um objetivo, você é capaz de cumprir uma obrigação de médio prazo, já que os cursos normalmente demoram entre 4 e 5 anos. É essencialmente necessário você, em algumas profissões, fazer a faculdade, como a medicina, como o direito, contabilidade. Por quê? Porque você precisa entrar em conselhos que necessitam da aprovação. E para você exercer dentro da lei essa atividade, você precisa da graduação e precisa ser aprovado lá na tua OAB, no teu CRC, no teu CRM. Então, o meu objetivo aqui é falar para aquelas pessoas que, mesmo após todos esses argumentos, continuam falando: eu não preciso fazer faculdade porque o Bill Gates não fez faculdade, Mark Zuckerberg não fez faculdade, então eu não vou fazer faculdade porque o meu objetivo não é ser mais inteligente, não é ser mais culto, não é ser mais educado. Meu objetivo é somente ganhar dinheiro. Então, se você é essa pessoa, começa a investir na bolsa agora. Por quê? Vamos dizer, eu não sei quanto é que custa exatamente, mas vamos dizer que o curso na FGV, no IBMEC, custa R$4.000 por mês. Se você vai fazer 5 anos de curso, a gente está falando de 60 meses. 60 meses vezes 4, a gente está falando de R$240.000. Isso para você que não teve a oportunidade ou a competência de passar numa universidade pública. Não esqueça também que existem custos, mesmo para quem estuda na universidade pública, que é o custo de oportunidade, o custo do teu tempo. Esse é, talvez, um dos maiores custos nesse período. Por quê? Você poderia estar ganhando 5, 10 mil reais no teu trabalho, mas você está dedicando o teu tempo a frequentar as aulas e também estudar em casa. Ou seja, você poderia estar fazendo conteúdo para a internet, você poderia fazer o teu dropshipping, você poderia fazer o teu conteúdo de marketing digital, poderia ser afiliado. A internet, ela fornece, além da liberdade geográfica e liberdade de tempo, a escalabilidade dos negócios digitais, que é uma coisa que os negócios físicos têm um custo muito maior para você alcançar. Então, a dinâmica é o seguinte: você não vai fazer a faculdade, mas você não vai ficar de bobeira. E você, se tiver esse dinheiro que o teu pai te daria, que a tua mãe te daria, ou você tem o dinheiro de alguma forma para pagar isso, ou até assumiria uma dívida, você deve pegar esse dinheiro e começar a investir na bolsa agora. Por quê? Dentre as variáveis que mais vão impactar o teu retorno ao longo do tempo, o tempo é a mais importante. Vamos lembrar aqui quais são as variáveis relevantes na hora de construir um portfólio, de construir um patrimônio. Primeira coisa é o fluxo de caixa, é o aporte. Então, se você estaria investindo R$4.000 na faculdade, vamos dizer que mais transporte, alimentação e livros vai gastar mais R$1.000.
e tem mais o custo de oportunidade, vamos falar que você ganharia 3 mil reais. Então é 8 mil reais por mês que você poderia estar jogando no mercado, na bolsa. Então esse é o primeiro das variáveis. A outra variável importante é a taxa de desconto. Atualmente a gente está com uma taxa de desconto muito atrativa, porque ela está baixa. Mas significa também que a gente pode assumir mais riscos. Beleza? Então, se você tem o longo prazo como um foco, você pode aumentar o risco da tua carteira. Não sei se é a melhor estratégia atualmente, tá? A gente está falando aqui conceitualmente ao longo do tempo. Se você fizer 50, 100 aportes, pensa assim. Então, você tem essa taxa de desconto. E aí acaba sendo a taxa de apreciação do teu capital. Então, a gente tem tamanho do aporte, a gente tem a taxa que a gente tem de rentabilidade e a gente tem o tempo que a gente faz isso. Você que está com a idade universitária, estou imaginando aqui que eu estou falando para alguém entre 18 e 25 anos, cara, você tem uma carreira de investimentos bastante longa pela frente. Vamos dizer que você vai começar com 20 anos e vai parar de investir com 80 anos. Não vou nem dar exemplos do Warren Buffett aí para não ficar um negócio muito surreal. Mas se você pegar 60 anos de aportes, a gente está falando de 960 meses, vamos dizer, vezes 8 mil reais, a gente está falando só de aporte aí, quase 7 milhões e pouco. Imagina você ganhando isso a 5, a 10, a 15% ao ano. Você está falando aí de um portfólio que provavelmente vai ser bilionário. E para que você vai fazer isso? Não sei. Para viajar, para devolver para o mundo, para ser o cara mais rico do Brasil. O objetivo do que você vai fazer com isso aí é problema teu. Eu estou aqui para te ensinar como maximizar essa curva e, lembrando, uma das premissas iniciais aqui, que você não queria fazer faculdade, é porque você não quer ser o cara mais culto, você não quer ter diploma na parede, tu quer ganhar dinheiro. Então, se o teu negócio é ganhar dinheiro, foca nisso. Tem uma carteira diversificada. Essa carteira, ela precisa ser de baixo custo e ela não precisa de muita liquidez, tá? Normalmente, eu acabo me posicionando como uma pessoa que valoriza muito a liquidez. Mas como você está nesse horizonte de tempo de 40, 50 anos, a liquidez ela não é importante para você. Ou seja, adicionar outras classes de ativos pode ser atrativo, tá? A gente sabe muito bem do Yale Model. O que é o Yale Model? Foi um modelo desenvolvido pelo David Swensen, que é o gestor-chefe do patrimônio da Universidade de Yale. E ele fala que quando você adiciona alguns ativos que não têm relação com o mercado, você acaba tendo uma melhor relação de retorno sobre risco. Lembra, um financista de verdade, ele está preocupado não só com quanto que ele ganhou, mas quanto que ele ganhou e qual o risco que ele assumiu para ganhar esse dinheiro. Estamos de acordo? E aí, nesse processo, o que faria sentido? Adicionar arte, adicionar private equity, adicionar imóveis físicos, não os fundos imobiliários, tá? Só que a gente viu, a partir de alguns estudos mais recentes, que, na verdade, como esses ativos são precificados, é o que gerava esse benefício. Ou seja, os gestores desses fundos de pensão, eles estavam mais dispostos a pagar por esses ativos tipo private equity, porque isso faz eles parecerem mais bonitos na foto de retorno sobre risco. Então, por via das dúvidas, vamos adicionar essa linha de retornos que não tem muita correlação com a bolsa brasileira e americana. Por quê? Porque a gente vai poder sim ter um maior retorno por um menor risco. Então eu já falei de aporte, já falei da taxa e já falei do tempo. O aporte, você que vai ter que correr atrás, eu já estou falando aqui, ó, tem que tomar o custo de oportunidade, o que você investiria na faculdade, quanto você gastaria com livro e deslocamento. A taxa de retorno é o que a gente está aqui fazendo no conteúdo. A gente está trazendo ideias e técnicas para você ter o maior retorno possível com o menor risco possível. Já falei aqui de você investir em ativos não líquidos, estar diversificado e ter ativos de baixo custo, galera. Para você que está aí com essa idade de 20 a 25 anos, talvez você seja o mais impactado
pelos baixos custos que uma estratégia pode trazer e os benefícios juntos. Por quê? Você não quer entregar metade do trabalho da tua vida para uma gestora, para um cara lá engravatado, que vai te botar tipo gado, com mais pessoas no fundo dele, e aí ele está preocupado realmente com a performance dele, com quanto que ele vai levar para casa. Quando a gente começa a olhar para os investimentos em si, a gente vai acabar falando de ações. E o que é importante você levar em consideração na hora de investir nessas ações? Primeira coisa, mais importante, olha para a cultura dessa empresa. Eu considero que seja o maior ativo que uma empresa pode ter, é a sua cultura. Porque quem resolve o problema na prática é gente. E se você não consegue criar um acordo entre as pessoas, um norte do porquê que elas vão se sacrificar tanto, o porquê, você não vai conseguir ultrapassar aqueles desafios realmente relevantes. Outro ponto interessante, você tem que fazer uma análise sobre o ambiente macro e o ambiente micro da empresa, o ambiente externo e o ambiente interno. Vamos olhar aqui para o ambiente externo, por exemplo, do McDonald's. A gente tem pessoas cada vez mais preocupadas com o seu físico, a gente vê concorrentes tirando algumas das vantagens que o McDonald's tinha, que era a grande rede de distribuição, a comida padronizada, a comida rápida. Hoje em dia, até o café do McDonald's a gente vê, mas a gente tem Starbucks, a gente tem Subway, a gente tem o Burger King, a gente tem outros competidores como o Chipotle, preenchendo algumas lacunas que o McDonald's está perdendo. Exemplo aí de ambiente externo. E o ambiente interno? Além da cultura, será que a empresa ela tem tecnologia? Será que ela está reinvestindo os seus lucros para que ela possa ter retornos ainda maiores no futuro? A gente fez um vídeo aqui no canal esses dias falando sobre o jogo infinito e o jogo finito. Você deve olhar se a tua empresa que você quer investir, ela está olhando para o jogo infinito. Porque essas empresas provavelmente vão gerar os maiores retornos. Beleza? O que mais que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para os financeiros da empresa. Primeiro, a gente tem que olhar se existe consistência naqueles retornos. Vamos olhar alguns indicadores? A gente tem que olhar margem bruta. Por quê? Porque ela vai dizer se a empresa está comprando barato. Tem que olhar margem operacional. Por quê? Vai dizer se a empresa está administrando de maneira eficaz aquela organização. E a gente tem que olhar também para a margem líquida, porque isso vai dizer, no final, quanto que a gente, como acionista, vai botar no bolso. Só que isso não é o suficiente. A gente tem que olhar para o endividamento. A gente tem que olhar para a dívida líquida, não para a dívida bruta. Por quê? Porque a qualquer momento eu posso pegar aquele caixa e diminuir o endividamento. O importante é saber quanto dele vence no curto prazo ou no longo prazo. Por quê? Uma dívida que vence no curto prazo relevante, ela pode criar um estresse financeiro naquela corporação, aumentar o custo da dívida, pode criar pressão na ação. E a gente tem que saber se a estrutura de capital daquela empresa está otimizada. Por quê? Talvez você não saiba, mas ter dívida pode diminuir o custo de capital e gerar valor para as empresas. Quando a gente alinha tudo isso, vê se o produto realmente gera valor. Porque o financiador principal da tua empresa, aquela que vai dar o retorno, que vai mudar a tua história de vida, é o cliente. E se ele não estiver disposto a comprar de novo, nada importa ter cultura, ter dívida, ter os melhores indicadores, ter um ambiente externo positivo, um ambiente interno positivo. Porque se o cliente ele não estiver satisfeito, ele é o único que pode mandar todo mundo da empresa embora. Beleza? Além disso, sugiro que você leia livros. Por quê? Porque os livros são conhecimento e eles são necessários para você ser bem-sucedido no mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado de polimatas, ou seja, pessoas que de alguma forma conhecem de vários assuntos. Porque você tem que estar antenado tanto no mercado financeiro, mas nos assuntos que as empresas que você está investindo estão sendo afetadas. Outra coisa importante, usar plataformas como essa que você já está para adquirir ainda mais conhecimento. Tem muita coisa valiosa de graça. Também usar mão de bons mentores. Por quê?
mesmo não tendo os professores da faculdade, existem professores no mundo moderno da internet que eles podem te ajudar, mostrando um caminho mais claro, mais limpo, não deixando que você caia em certas armadilhas, porque a partir dos erros deles, você não vai cometer os mesmos erros e vai andar mais rápido. Não estou falando de atalho, estou falando de não ficar patinando no mesmo lugar. Por exemplo, vou compartilhar aqui um erro meu. Em 2008, eu tinha 100% do meu capital em renda variável. E aí, com a queda da Bolsa Mundial, não foi só no Brasil, foi nos Estados Unidos também, eu me vi como um refém da volatilidade. Por quê? Eu só me beneficiava se a Bolsa subisse. Quando ela caía, eu me dava mal. E eu não quero que isso aconteça com você. A partir do momento que você tem renda fixa, que você tem caixa, que você tem a reserva de oportunidade, você pode usar os momentos de estresse na Bolsa, de alta volatilidade, para comprar barato dos pessimistas e passar um tempinho e vender mais caro para os otimistas. Porque o mercado, ele é um pêndulo que vai pendular entre o otimismo e o pessimismo. Você tem que ter controle dos teus impulsos, saber muito bem quem você é, para que essas dúvidas não apareçam quando a bolsa está caindo 20%, 30%, 40%. Você precisa estar com suas crenças alinhadas de que realmente investir no mercado de renda variável, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é a melhor estratégia para o longo prazo. Porque ela te dá liberdade geográfica, liberdade de tempo. E principalmente, te dá flexibilidade para mover o teu capital. Vejo muita gente defendendo aí empreendedorismo. Eles são importantes empreendedores. É importante que você também desenvolva essa característica dentro de você, mas esperar ficar rico através do empreendedorismo para começar a investir na bolsa, talvez possa ser um grande erro. Porque o empreendedorismo, ele tem limitações, tanto de controle de risco, mas também de gerenciamento das tuas exposições. No mercado financeiro, na bolsa, eu consigo botar o meu dinheiro no Brasil, na China e nos Estados Unidos em um dia, em menos de 5 minutos. E isso, às vezes, pode diferenciar a pessoa que vai prosperar ilimitadamente e aquela pessoa que fica derrapando e não sai do lugar. Beleza? Meu posicionamento aqui é que você faça o máximo possível em todas as áreas da tua vida. Porque tem gente que realmente está preenchendo essas lacunas e você vai acabar, de alguma forma, competindo com elas. Ou por oportunidades, ou por empregos. Ou por empreendedorismo local da tua empresa. Tem gente que tem pai rico, tem gente que fez faculdade, tem gente que ama o assunto, tem gente que tem tempo para estudar e tu está competindo com esse cara. Esse cara sou eu. E eu entendi que quanto mais eu compartilho com as pessoas, mais eu aprendo. E esse círculo virtuoso, ele beneficia a mim e a quem está aí do outro lado também. A gente começou esse vídeo falando de pessoas que não queriam nada além de ficar rico. Mas eu vou terminar esse vídeo falando que tem gente que fica muito rico, mas ela acaba sendo a mais pobre porque ela não tem nada além de dinheiro. Beleza? Então eu sugiro que você, ou por faculdade ou fora da faculdade, crie uma jornada de aprender todo dia. Adquirir conhecimento e colocá-lo em prática. Lembrando, se eu tenho um remo onde eu aprendo e pratico, eu vou para frente, eu evoluo na vida. Mas se eu fico só aprendendo, eu estou girando em torno do meu próprio umbigo. Beleza? Então, a evolução ela vem de aprender, colocar em prática, receber feedback e aperfeiçoar qualquer tipo de processo. Beleza? Os investimentos se incluem nisso. Vou terminar esse vídeo pedindo para você apertar as notificações para você continuar recebendo esse conteúdo e para você se inscrever nesse canal também. Eu me esforço muito, dedico muito tempo para trazer o melhor que eu posso para você e mensagens realmente impactantes que mude talvez a trajetória da vida de algumas pessoas. E esse vídeo, eu acho que talvez
Contemple isso. Gente, o conhecimento ele liberta. Quem aprende não depende. E é só o começo. Vem comigo, porque esse é o canal do conhecimento. Você não pode ficar de fora.